E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Bom demais ter você aqui junto com a gente nesta manhã, não é? É manhã de quarta-feira, e quarta-feira é dia de termos por aqui a nossa Quarta Missionária. Isto mesmo, a nossa Quarta Missionária de hoje. Quem vai estar aqui conversando com a gente é o nosso querido irmão Jorge Siqueira, da Igreja Comunidade Batista da Paz, né? O Jorge que hoje está atuando, deixa eu ver aqui, voltando para o campo depois de um período sabático, e a cidade que atua povos não alcançados, e já atuou em outros projetos de missões mundiais também, acredito, né? E então vamos lá, vamos conversar, vamos conhecer um pouco o nosso querido irmão Jorge Siqueira, ele que é o nosso segundo missionário entrevistado, né? Desse tempo agora que estamos, onde foi aberta aí a campanha de missões mundiais. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais do nosso querido irmão Jorge. Ô irmão Jorge, bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Na paz. Você está falando hoje você está falando de onde? Hoje eu estou em Goiânia. Ah, Goiânia, legal, tá pertinho da gente então aqui. Sim. Legal. Ô Jorge, e bom, primeiro, antes de tudo, a gente quer agradecer você, né, por disponibilizar esse tempo aqui junto com a gente, né, por estar conversando um pouco aqui com a gente e, claro, em nome de toda a equipe da rede, a gente agradece por ter atendido o convite, né? E claro, a gente fica feliz, né, de conhecer mais um missionário aqui na nossa Quarta Missionária, e missionário da Junta de Missões Mundiais, né? E eu quero já começar aí esse bate-papo, Jorge, querendo saber de você, que é uma das primeiras perguntas que eu sempre faço para todos os missionários aqui, como é que foi teu chamado, rapaz? Quem te disse que você ia ser missionário? Bom, eu não venho de família evangélica, né? Não tenho background evangélico, e eu me converti no início da minha adolescência, aqui na Primeira Igreja Batista de Goiânia. Quando eu cheguei na igreja, eu conheci dois senhores, que hoje são todos os dois falecidos, mas eram obreiros e eles eram plantadores de igreja. E eles viviam plantando igrejas e tal, que era um trabalho que missionário local aqui, que a minha igreja tinha. E eu, desde o início, eu achei esse negócio sensacional. E ao invés de ficar com os adolescentes, fazendo, né, aquelas programações características da adolescência, eu colei com esses dois senhores. Eu aprendi a tocar violão para andar com eles, enfim. E aí eu comecei a me apaixonar pela ideia de plantar igrejas, de iniciar novos trabalhos, logo no início da minha vida espiritual, né? E esses dois senhores influenciaram a minha vida. E o pastor, com o tempo, foi percebendo que eu tinha, né, dom para coisa e tal, e ele resolveu me mandar para o seminário. Fui para o Seminário do Norte, já depois, né, que eu estava entrando da minha juventude, fui para o Seminário do Norte, fiz Seminário do Norte. E lá, no Seminário do Norte, eu me envolvi com um grupo de surfistas, isso há 27 anos atrás, e ajudei a plantar um trabalho chamado Surfistas de Cristo. Hoje esse trabalho já é grande, ele tem em outros países também, mas na época a gente tinha uma Kombi, eu viajava a costa nordestina plantando o núcleo dos Surfistas de Cristo. E ali eu percebi que que meu negócio não era no banco ou na igreja local, né? Que meu negócio era outro. Quando eu voltei para Goiânia, eu fui trabalhar com skatistas, montei um trabalho aqui em Goiânia chamado Radicais de Cristo. Isso há 25 anos atrás, você trabalhar aí com surfistas e com skatistas era extremamente discriminado, inclusive pela igreja. Hoje não, né? Você tem aí no surf e no skate esportes olímpicos,
mas na época era muito discriminado. Mas com essa... Então, assim, o meu chamado, ele foi progressivo, né? Ele não aconteceu, assim, da noite pro dia. Ele foi progressivo. E com esse trabalho com skatistas e surfistas, eu percebi que eu tinha que melhorar a minha formação. Depois que eu terminei teologia, aí então fui fazer educação física. Me formei em educação física. Foi quando eu fui para o campo missionário, depois de um tempo, trabalhar com esporte, com futebol. E aí eu fui para Malásia, depois para Tailândia e depois para Vietnã, no Sudeste Asiático, né? Então, a trajetória é mais ou menos essa aí. Então, foi uma coisa progressiva e não uma coisa que aconteceu da noite pro dia. Assim se deu o meu chamado. Ah, que legal. E quando você decidiu que iria começar, né, essa tua primeira experiência, vamos dizer assim, de estar viajando aqui pro Nordeste e tal, e ainda você falou de uma Kombi, Sim. E quando você começou aí com essa ideia e tal de sair para estar atuando desta forma, qual foi a reação da tua família? Não, então, quando eu fui para o Nordeste, eu fui fazer seminário, né? Fui fazer teologia no Seminário do Norte, lá em Recife. Foi quando eu me casei. A minha família não é evangélica. Então, o conceito que eles tinham era só que eu estava fazendo novos projetos e novos trabalhos, enfim. Mas assim, viu, Elber, né? O Elber. Eu sempre encontrei muito mais resistência de pessoas da igreja do que de pessoas que não eram da igreja nos trabalhos que eu já desenvolvi. Resistência que eu falo assim, nossa, você tem certeza? Você tem certeza do que você está fazendo? Não é perigoso e tal? Não falo só de surfistas, mas no meu trabalho também, no Sudeste Asiático, em povos não alcançados. Eu nunca escutei da minha família assim, olha, isso vai ser perigoso. Eles sempre diziam assim, olha, que bom, você vai viajar para um novo lugar, vai desenvolver um projeto com novas pessoas. Mas eu já escutei muita gente da igreja dizendo assim, olha, é perigoso, será? Sua família, filhos pequenos. Então, a resistência maior, eu acredito, eram de pessoas da família da fé. Sim, muito bom. E aí, o primeiro país que você foi, você falou que foi? A Malásia, que é um país muçulmano. Sim. E por que a Malásia? Eu sou treinador de futebol, né? E a gente tinha um projeto lá que envolvia o esporte, e eles precisavam de um coordenador de uma escola de futebol para ajudar no trabalho lá, né? Para assumir e para dar sequência no trabalho. Então foi nessa perspectiva. Sim. E aí quando você chegou na Malásia, a Malásia, qual é o idioma que fala-se lá? O malaio. Malaio mesmo, né? Tá. E aí como é que você fez para se virar nesse daí? A Malásia, ela foi colônia inglesa, acho que da modernidade aí, são países que são mais jovens, né, a deixar de ser colônia. Acredito que a Malásia deve ter 70 e pouquinhos anos, que não depende mais da Inglaterra, que a Inglaterra deixou o país, mas era colônia. Então, assim, o inglês era muito, muito usual, principalmente nos grandes centros. Era o caso da cidade onde eu morava, Kuala Lumpur. Então, como eu era treinador de futebol e de uma escola que não era evangélica, porque não era essa ideia lá, inclusive é proibido o proselitismo, né, sob pena de 2 anos de cadeia. Então era uma escola convencional. Era o inglês que eu usava, principalmente porque os pais colocavam os filhos na escola porque tinha um treinador de futebol brasileiro e que falava inglês. Então a primeira língua que eu aprendi foi o inglês. Sim. E aí quando você chegou lá, o que você já era casado, não?
Sim, já era casado, já tinha filhos. Olha só. E aí você foi, mas aí quando te fizeram esse convite, o que você acha que mais pesou assim na época para você, né, pensar em ir ou não, né? Como você muito bem falou, tem muita gente que chega mesmo e porque as pessoas sempre visualizam a questão da estabilidade financeira, uma profissão glamurosa, alguma coisa nesse sentido, né? E ainda mais enxergando talvez em você aí esse potencial, né? De ser aí de ter uma profissão boa e tal. O que vocês, no caso, o que você, né? Quando chegou ali na Malásia, o que vocês pensaram, né? Em fazer, né? E se era isso mesmo, bateu algum tipo de arrependimento? Conta pra gente essa experiência aí, meu irmão. Bom, primeiro o que mais pesou na decisão quando eu tava na minha igreja e o missionário da junta, Marcos Grava, ele foi falar na minha igreja e durante o culto ele falou que a gente estava precisando de um missionário na Malásia, o Marcos Grava, né? Ele falou, olha, nós estamos precisando de um missionário na Malásia. Eu estava no culto e ele falou assim, mas esse missionário tem que ter a formação em teologia e educação física. E eu sabia que só eu tinha aquela formação no culto, né? Então eu entendi que era o momento que Deus estava falando comigo, que eu tinha que pensar sobre o assunto. E então, mas eu não conhecia nada da Malásia, não sabia, na verdade, nem onde ficava a Malásia. E aí eu falei para Deus, a hora que acabar o culto eu vou perguntar à minha esposa se ela está disposta a ir para a Malásia. Se ela falar que sim, nós vamos. Meus filhos tinham na época 6, 7, 8 anos de idade, são 3 filhos, né? A hora que terminou o culto, eu perguntei para minha esposa, e aí, vamos para a Malásia? E ela respondeu, vamos. Então, respondendo a sua primeira pergunta, o que mais pesou foi a minha esposa, né? Como um bom homem brasileiro sabe que a voz de Deus vem pela boca das nossas esposas aí. Então, na hora que ela disse vamos, eu entendi que se ela estava comigo, a gente tinha tudo para fazer. Os meninos eram pequenos ainda, né? Muito dependentes da gente, então a escolha era basicamente nossa. E então nós fomos para a Malásia. Eu, minha esposa e os meus 3 filhos, Júlia, Gabriel e Sofia, nessa ordem, 8, 9, 10 anos de idade, 9 anos e 8, mais ou menos. E nós fomos para lá. O que mais pesou foi o nosso processo de adaptação, e foi exatamente os meus filhos. Com 2 meses que a gente estava lá, mais ou menos, o diretor da escola onde eles estudavam me ligou e disse assim, Mr. Siqueira, eu preciso que você venha na escola porque os seus filhos, aconteceu alguma coisa com seus filhos. Eu não sabia o que era, eu peguei o meu carro, fui em direção à escola. Quando eu cheguei na escola, os meus filhos estavam no portão já. Quando eles me viram, eles largaram as mochilas no chão, eles foram me abraçar, e eles me abraçaram os 3, e eles estavam chorando e soluçando. E eles não conseguiam contar o que tinha acontecido, eles soluçavam muito e choravam, e eu muito preocupado, e o meu filho Gabriel virou para mim, soluçando e chorando, disse assim, papai, você não tinha o direito de ter feito isso com a gente, você tirou a gente de casa, de perto dos nossos amigos, da nossa escola, e você trouxe a gente para cá. Por que você fez isso? Leva a gente de volta para o Brasil. E nessa hora, a minha sensação de um coração de um pai era muito mais do que ver os filhos sofrendo, que já é doído, mas tendo causado o sofrimento dos filhos. E aí eu coloquei os meninos dentro do carro, voltei para o prédio onde a gente morava, coloquei eles no elevador, e eu sentei e comecei a chorar e falar com Deus. E eu disse a mesma frase que o meu filho disse para mim, eu disse para Deus, falei, Senhor, você não podia ter feito isso comigo. E eu comecei a conversar com Deus, e eu me recordei do meu culto de envio, eu na igreja, as pessoas, né, com as mãos levantadas, a minha liderança, a minha família ajoelhada lá na frente. Eu me lembro que eu recordei até do cheiro do ambiente daquele dia, os abraços que eu recebi, enfim, e eu comecei a pedir para Deus uma solução, e eu peguei o telefone, liguei para alguns parceiros de oração e pedi oração pela igreja. Depois desse dia,
6 meses depois, o mesmo diretor me ligou e disse: Mr. Siqueira, eu preciso que você venha na escola amanhã, porque nós vamos ter um evento na escola, e é muito importante que a sua família esteja. 6 meses depois que eu havia ido buscá-los, né, desesperados, amedrontados na porta da escola, 6 meses depois o mesmo diretor me liga e eu volto na escola. E era um evento, o auditório estava cheio da igreja, tinha mais de 600 pessoas, toda a comunidade escolar, os pais, os alunos, os professores, os coordenadores, o diretor da escola. E no meio do evento, eu com a minha família sentado, com os meus filhos, o diretor da escola fala no microfone assim: gostaria de chamar aqui à frente a aluna Sofia Lima Siqueira. Era minha filha mais nova. E aí ela ganhou um prêmio chamado Community Service. Então, 6 meses depois, eu volto na mesma escola, minha filha mais nova está sendo premiada com um prêmio em frente a toda a comunidade escolar, com um prêmio chamado Community Service, serviço comunitário. Ela estava sendo premiada pela criança que mais contribuía com o convívio, né, com a vida social da escola. Ela terminava a tarefinha dela e ela saía ajudando outras professoras com crianças mais novas. Sofia tinha 8, 9 anos de idade. E ela ganhou uma camiseta das professoras escrita assim: professorinha auxiliar. Eu me lembro de ter chegado um dia na hora do recreio e ver os meus 3 filhos brasileiros ensinando uma brincadeira brasileira no idioma daquelas crianças, né? E um monte de crianças asiáticas sentadas na frente dele olhando para eles. E então eu percebi o quanto é importante essa sensação de pertencimento, de família, da igreja. As pessoas abraçaram minha família, as pessoas oraram pela minha família. Quando Jesus está com os discípulos, alguém chega e diz assim: olha, Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. Ele disse: olha, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Foi justamente a sensação que eu tive de pertencimento e de família. Então, de lá para cá, hoje os meus filhos, inclusive é o motivo da gente estar no Brasil, a gente voltou por causa da faculdade dos filhos, eles estão terminando esse ano agora. A mais nova, a Sofia, faz nutrição, está no último ano, está trabalhando numa empresa muito grande aqui de Goiânia. O Gabriel faz psicologia, está no último ano de psicologia, ele é professor de inglês como hobby também, dá aula, ele ganha o dinheiro dele. E a minha filha Júlia, mais velha, é coordenadora numa escola de inglês aqui. Então os 3 foram muito bem abraçados, estão muito bem emocionalmente e espiritualmente. Então, respondendo a sua pergunta, meu maior desafio foi cuidar da minha família e ter responsabilidade com a minha família, e não achar que o meu ministério era mais importante que minha família. Nesse período, lógico que eu desenvolvi um monte de trabalho, mas eu nunca deixei, e a gente pensou nisso desde o começo, né? Não foi fácil, né? Eu estou contando 2 fatos aqui. Não foi fácil, a gente trabalhou para que isso acontecesse, mas a gente deu muita atenção à família. E agora a gente está voltando para o campo e eles vão seguir a vida deles. A gente cumpriu esse papel na vida deles aí. Agora eles estão prontos para voar e a gente está pronto para seguir o caminho. Vamos continuar sendo pai e mãe, mas agora em outros moldes, né? Então, meu maior desafio foi a minha família, os meus filhos. Legal. E você ficou quanto tempo lá na Malásia? 3 anos e meio. Uhum. Nós fomos acusados de proselitismo, saiu uma matéria no jornal, teve um fórum muçulmano e alguém levou para esse fórum de discussão muçulmana, que é como se fosse uma assembleia deles e tal. Uhum. Levaram e fizeram uma denúncia nesse fórum que a gente estava cristianizando crianças muçulmanas. E então esse assunto chegou na polícia local. A polícia local procurou o dono da escola era uma pessoa razoavelmente importante, porque é o seguinte: a Malásia é composta de 3 culturas. O lema da Malásia é One Malaysia, é como se fosse uma Malásia para 3 culturas, porque tem os indianos e os chineses que chegaram lá
há várias gerações, né? E tem uma lei. Uma lei é como se fosse o nosso indígena aqui, que é o povo local mesmo. Só que o Malay, ele tem muita força e muito poder, ele é o primeiro-ministro, são as pessoas que comandam a política. Os chineses são os caras do dinheiro, os indianos são envolvidos, tem muito indiano rico também, mas eles são mais envolvidos com o serviço mais básico do país. Então, os indianos e os chineses, eles podem frequentar a igreja, mas o Malay, ele não pode ir para a igreja, ele não pode entrar, porque ele é muçulmano, vem escrito no ID card, né, na carteira de identidade dele, muçulmano. Ele não pode tirar isso por nada da carteira de identidade sob pena de prisão. E então é proibido a evangelização de muçulmanos. Tem igrejas, até tem igrejas grandes, mas a igreja é meio que acovardada por causa disso. Inclusive eu senti a retaliação depois desse problema que a gente teve com a polícia local, saiu num jornal da cidade. Eu senti retaliação da igreja em relação a mim. Então eu era uma persona não grata, às vezes quando eu chegava, né, em algum lugar, nos cultos, eu passei a não ter muito mais apoio, enfim. Você era um cara que atraía problema, então, com a autoridade lá. Não é só autoridade, né, mas também para a igreja, porque a igreja é meio que acovardada por causa desse contexto, né? Sim. É como se fosse um pacto silencioso, assim, ó, vocês podem funcionar aí, tem igreja, mas ninguém pode evangelizar muçulmano. E sinceramente, eu não acredito nessa teoria de que ninguém pode evangelizar ninguém. Sim. Não existe isso para mim. Lógico que devem haver estratégias, enfim, né, para que não se queime etapa, mas essa ideia de que eu não posso, que eu posso ser proibido de evangelizar alguém, isso me deixa um pouco pensativo na proposta que é a proposta do evangelho, né? Sim. E aí vocês ficaram lá 3 anos e meio, mas você conseguiu plantar alguma igreja lá também ou não? Assim, o que a gente faz hoje? A gente trabalha em parceria com outras organizações. Sim. Eu trabalhei com plantação de igrejas nos 3 lugares. Eu vi igrejas sendo plantadas. Mas hoje no campo missionário é quase impossível de falar assim, eu plantei uma igreja. Não é que é quase impossível por causa da dinâmica, é porque você sempre trabalha com gentes. Então assim, eu vi igreja sendo plantada, eu participei do processo de plantação de igreja, sabe assim, eu vi igreja surgindo com os batistas norte-americanos lá, e eu fiz parte do trabalho, assim também na Tailândia. Na Tailândia não, porque a Tailândia é mais aberta, né? Então eu participei bem de perto mesmo, assim, trabalhando junto com pastores locais, ajudando a plantar a igreja. Mas lá na Malásia, a gente, com parcerias, eu vi alguns trabalhos iniciando. Muito bem. E para a gente encerrar o assunto Malásia, eu queria que você contasse pra gente o que te marcou lá, qual a experiência que marcou você, a sua casa, a sua família, alguma coisa que enfim, te marcou, né, lá na Malásia. Não, o que mais me marcou foi isso que eu contei, foi a experiência com os meus filhos. Foi o que mais me marcou. Foi essa experiência que eu vi os meus filhos em uma situação vulnerável, e isso mexeu muito comigo e me atentou. Quando eu cheguei lá, eu estava muito preocupado em fazer alguma coisa, né, para dar o feedback, assim como é na nossa vida cotidiana em geral. Assim como é na nossa vida de ser humano, a gente encara um novo projeto, uma nova coisa, e a gente é engolido pela ideia de que nós temos que fazer alguma coisa. E esse problema apontar resultados, né? Nós temos que dar resultado, e, enfim, a igreja existe um investimento, e você quer se sentir amado, e para isso você quer fazer alguma coisa. E esse negócio me falou muito no meu coração, com a ideia de que não era importante o que eu iria fazer, mas era importante quem eu era. Isso é mais importante para Deus do que o que nós fazemos. Tem um texto em Mateus que fala: em teu nome expulsamos demônios, fizemos sinais, prodígios e maravilhas.
enfim, fizemos um monte de coisas. Sim. E Jesus, olha, eu nunca vos conheci, eu não sei quem você é. Não importa o tanto que você fez, mas eu não sei quem você é. E você não sabe quem eu sou. Então, nada do que eu entendi a partir dali, nada que eu fizesse seria importante se eu não fosse. Então eu teria que ser na vida da minha família, eu teria que ser na comunidade local onde eu estava envolvido com o trabalho. Se eu fosse aquilo que Deus quisesse que eu fosse, as coisas iriam acontecer. Então essa lição foi o que me fez continuar no campo e que me manteve lá e que me fez entender o povo local e que me fez entender toda a dinâmica do trabalho. Então eu entendo que eu não engoli etapas no processo, porque eu aprendi muito cedo assim, baixa a bola, sabe, assim, você sabe, ninguém te chamou para estar aqui, você veio porque, então assim, comece a caminhar que as coisas vão acontecer, continue indo que as coisas vão acontecer, e as coisas foram acontecendo. Sim. Progressivamente. Então assim, isso aí foi o que foi o meu... que mais te marcou? A minha mola propulsora do início do meu ministério na Malásia. Sim. Mas vocês chegaram a ver muçulmano convertido ou não? Sim, conheci. Conheci famílias. E como é que esse povo vive lá? Bom, é o seguinte, apesar de ser uma cidade muito grande e tal, existe na mentalidade, né, algumas coisas. Então é proibida a pregação do evangelho. Por exemplo, você tem história de pastor que sumiu, que ele estava andando, indo para um lugar, encostou, tem esse vídeo no YouTube das câmeras, encostou uma Blazer preta atrás, uma Blazer preta na frente. Em menos de 30 segundos, os caras tiraram o pastor, colocaram ele dentro dessa Blazer e ele sumiu e ninguém nunca mais achou. Era um pastor que lutava pela liberdade religiosa na Malásia. Então, assim, a polícia é muito clara, a polícia local. Você não tem história de missionário morrendo, tem muitos anos, né? Mas, assim, existe essa mentalidade. Então, o muçulmano, quando ele se converte, ele continua indo na mesquita, ele continua com os costumes dele, para que ele não seja, de alguma forma, perca o convívio familiar, né? Então, é essa a ideia. Muito bem. E aí, quando você falou que vocês foram meio que forçados a sair, não é? De lá da Malásia. E quando vocês saíram de lá, vocês voltaram para o Brasil ou não? Já foram para outro país? Não, nós fomos para Tailândia. De lá já foi para Tailândia, então? Isso, nós fomos para Tailândia. A Tailândia culturalmente parece um pouco com a Malásia ou não? Não, pouco. Assim, é como se fosse aqui a gente, os colombianos, a gente, os... sabe, assim, tem similaridades porque são asiáticos, mas é uma cultura muito diferente. Primeiro que a Malásia é um país muçulmano, né? E a Tailândia é um país budista. 95% da população tailandesa é budista. A Malásia já foi colonizada, a Tailândia nunca foi colonizada. Então existe uma certa restrição, uma certa dificuldade do povo malai com o estrangeiro. Porque o estrangeiro, na mentalidade deles, é sempre uma ameaça. Porque os caras estiveram aqui, saquearam o nosso país, isso é muito recente, será que estrangeiro, sabe? Já o tailandês, lá no Sudeste Asiático, é o único país que nunca foi colonizado por ninguém. E então eles são muito orgulhosos disso. Inclusive, não é proibida a pregação do evangelho na Tailândia, mas talvez seja mais difícil a conversão de um tailandês do que de um malaio, porque eles são muito orgulhosos, né, da sua cultura, de toda a sua tradição e tal. Não existe budista radical, não, né? Assim como muçulmano. Existe. Existe. A ponto de querer eliminar. A ponto de matar, a ponto de fazer guerra. Olha só. Porque não, como acontece ao contrário também com os muçulmanos, né? A grande maioria dos muçulmanos não são
violentos, são pessoas comuns, que têm famílias. Normalmente enfim. Os mais famosos aí, assim, que são radicais a ponto de são os muçulmanos, né? Então, agora é claro que a gente não generaliza dizendo que todo muçulmano é radical, não é isso não. Inclusive, eu tenho muito respeito em falar sobre culturas e sobre povos, sabe? Por exemplo, eu penso que quem vive na América Latina vive em qualquer lugar. Eu estava no Rio de Janeiro, por exemplo, e alguém me perguntou assim, mas não é muito perigoso lá onde você estava? Eu falei, né, mas você mora no Rio de Janeiro, né? Então, assim, qual que é o nosso conceito de que a outra cultura, que a nossa cultura é melhor do que a outra? Por que a nossa cultura é melhor que a outra? Porque nós somos honestos? Porque nós somos respeitosos no trânsito, porque nós somos respeitosos com os nossos trabalhadores, porque nós somos justos com a nossa relação com as mulheres. Então, assim, o que me faz pensar que a cultura norte-coreana, que a cultura chinesa, que a cultura, enfim, de qualquer lugar no mundo é pior do que a minha? Por que me faz julgar? E ainda que haja coisas na cultura que precisam ser transformadas, assim como a na nossa, eu acho que o olhar é de compaixão, né? Como o olhar de Jesus. Jesus desceu do barco, viu a multidão e sentiu compaixão. Se Jesus fosse usado esse expediente fosse na conversa dos fariseus e dos judeus, Jesus tinha condenado, enfim, né, os outros povos que viviam na região. Então, acho que o olhar tem que ser esse. E a Tailândia, interessante que uma vez eu estava conversando com um jovem tailandês e eu falava de Jesus para ele. Aí eu falava das características de Jesus, o quanto Jesus era bondoso, o quanto Jesus era amável, o quanto Jesus era... E ele me perguntou, mas vem cá, você não é brasileiro? Eu falei, sou. Ele falou assim, você não acha melhor voltar para o Brasil e falar de Jesus para os brasileiros? Porque eu sei que no Brasil tem muita corrupção, tem muita prostituição, tem muita droga, enfim, ele enumerou uma série de coisas ruins no Brasil, e ele me disse então que poderia ser que os brasileiros precisavam mais de Jesus do que os tailandeses, né? Então é sempre bom quando a gente pensar numa cultura, a gente entender e não julgar a cultura dos outros achando que a nossa é melhor. A melhor coisa que tem, né, missionário, é o conhecimento, né? Porque assim, às vezes a gente acaba cometendo essa falha de julgar pela falta de conhecimento, né? E também pela falta de prudência também, né? Que assim, ainda que fosse, né? Ainda que a nossa cultura fosse melhor, né? Às vezes a gente é imprudente mesmo e até arrogante, essa é a palavra, né? De querer achar que a cultura A, a cultura B, povo A ou povo B, né? É inferior a você e tal. Eu acho isso uma imprudência. Vou usar esse termo, né, para não usar um adjetivo pejorativo. Para não julgar quem fica julgando. Isso, pronto. Então, assim, é de uma imprudência mesmo. Mas aí vocês chegaram na Tailândia, e os meninos, como é que foi essa chegada deles? Porque agora já estavam na Malásia, estavam acostumados, já estavam ambientalizados e tal. E aí, de repente, agora vai ter que ir para Tailândia. Como é que foi isso? E por que a Tailândia também, né? Nesse momento... Oi? E por que a Tailândia também, né? Então, a Tailândia é um país vizinho da Malásia, né? Faz fronteira ali. Sim. E tinham alguns parceiros nossos que desenvolviam alguns projetos com esporte lá, alguns americanos. Nesse momento, os meninos estavam muito bem adaptados já. Os meus filhos já estudaram em escola que tinha mais de 90 nacionalidades. Os meninos já eram praticamente crianças, né, globais, aí, globalizadas, porque eles vivenciaram muitas coisas, eles viviam com gente de todas as culturas. Isso forjou neles aí
eu acho que um presente divino imensurável. Eu acho que eu nunca, nem nos mais profundos, delirantes sonhos que eu tivesse em educar os meus filhos, eu poderia dar tanta oportunidade para eles enquanto eu dei no campo missionário. Eles estavam muito bem adaptados, muito relacionais. A cultura brasileira tem a gente é muito vivaz, muito quente, muito comunicativo, e não são todos que são assim. Isso fazia deles crianças muito populares nos lugares aonde eles passavam. Então eles fizeram muitos amigos, eles tinham facilidade de fazer muitos amigos, e como eles trabalhavam com uma diversidade de gente muito grande, o coração deles acabou ficando muito, muito amável também, entender os outros. Às vezes eu tinha dificuldade com essa fala minha aí, de que cultura é tudo tranquilo e tal. Às vezes eu tinha dificuldade com algumas coisas e eles me chamavam atenção. Não, papai, que isso? Isso aí é a cultura da pessoa, e tal. Então, assim, eles já estavam muito bem adaptados, né, quando a gente foi para a Tailândia. E a Tailândia é um país mais suave, mais leve do que a Malásia. O povo tailandês, como eu te falei, por causa desse contexto que nunca foram colonizados, eles olham para os estrangeiros com um olhar, e mesmo porque também eles dependem muito de turismo, né? Eles convivem muito, a Tailândia é muito bonita, tem lugares muito bonitos, eles convivem com muitos estrangeiros. Então, tudo isso fez com que a chegada na Tailândia fosse muito mais suave do que a estadia na Malásia. E lá você foi para atuar como treinador também? Sim, lá eu fui para trabalhar numa escola de futebol, e era num projeto que esse era mais específico, né, que trabalhava com plantação de igreja. Inclusive, o primeiro trabalho que eu desenvolvi, eu pedi para Deus que ele me desse um líder local, que eu pudesse trabalhar com ele, né? Ia ser difícil o aprendizado da língua, enfim, que eu tivesse com um líder local e que eu trabalhasse com ele, que eu fosse uma ferramenta na mão dele. E eu conheci um jovem que ficava a 50 quilômetros da cidade onde eu morava, que ele era um pastor de uma igreja, tinha 6 anos e tinha 6 membros. Como que ele se tornou pastor? Era um vietnamita, era um tailandês. Como é que ele se tornou pastor? Ele foi parar num orfanato que era cuidado por um casal de missionários americanos. E Deus mostrou para esse casal que essa criança, ele chegou lá bebê, que eles não deviam mandar essa criança para adoção. Era um orfanato, então, quando as pessoas vinham adotar as crianças, esse casal de missionários escondia essa criança no quarto e foi adotando as crianças, e esse menino foi crescendo. E eles discipularam esse menino, e esse menino se tornou um pastor. E aí foi esse pastor que eu conheci. Tanto quando eu fui no vilarejo, eu disse para ele: olha, Deus me mandou aqui para eu trabalhar com você e tal. Essa igreja era muito pequena e tal. E aí ele falou: como é que nós vamos fazer? Eu falei: é simples, sou treinador de futebol, sou brasileiro, a gente vai montar uma escolinha de futebol aqui no vilarejo, e eu falo de Jesus, eu dou o treino de futebol e você termina com o estudo bíblico. Então eu vou lá, dou um treino de futebol, acabou, os meninos sentam ali, você dá 5 minutos de estudo bíblico. Ele falou: não, tranquilo, beleza. Eu fui para casa, na semana seguinte eu voltei no vilarejo e eu vi umas crianças brincando assim, eu optei, as crianças vieram e eu disse para elas: olha, eu sou treinador de futebol, sou brasileiro, a gente vai começar uma escolinha de futebol aqui. E então eu voltei na semana seguinte, tinha muita criança, muita, que eu falo, eram mais de 100 crianças, a gente montou, colocou na terça e na quinta, e aí a gente cresceu. Eu tenho fotos da escola de futebol, os meninos disputando campeonatos, e aí a igreja começou a crescer por causa dessa escolinha de futebol. Essa igreja dele de 6 membros lá, com 6 meses a gente se converteu uma família de 4 pessoas, a mãe, o pai, a filha e o menino que jogava futebol com a gente na escola. Então a gente passou em 6 meses de 6 para 10. A gente cresceu 60% em 6 meses. Legal. E aí, então, e os teus filhos envolvidos em tudo isso aí também? Eu levava os meus filhos grande parte dos trabalhos que eu desenvolvia. Eles estudavam, né? Lá a escola é em período integral. Assim, tinha o meu cotidiano, por exemplo, mas quando eu tinha torneios, e os 3 faziam esportes também. A minha filha mais nova joga futebol, o meu filho também joga futebol, e a outra basquete, mas eles eram muito envolvidos com a escola, porque eles viajavam em torneios da escola, mas assim, sempre que eu
podia, eu estava com eles. E eu dava uma ajuda de custo para eles quando eu levava eles. Porque é muito costume americano, sabe? Eu percebi isso na cultura americana. Então, quando os meninos, por exemplo, eles têm uma viagem de esporte, eles mesmos vão atrás do próprio dinheiro. Sim. Então, eles lavam carro, eles trabalham de babysitter, eles vão desde cedo, assim, cada um... Lógico que o pai ajuda quando falta, o pai completa e tudo, mas os meninos, eles vendem coisa, eles vendem... Então, assim, desde muito cedo eu coloquei os meus filhos para me ajudar, eu dava uma ajuda de custo, enfim, para ajudá-los nas viagens que eles tinham com esporte e tal. Então, eles me acompanharam na maioria dos trabalhos que sabe, de torneios, de vilarejos, sempre me acompanharam, sim. Que legal. E aí, lá na Tailândia, o que você acha que marcou aí a tua estadia lá? Uma experiência que marcou vocês lá? Até mesmo de conversão, de repente, de pessoas, ou enfim, outra experiência que vem à mente, que você acha que marcou a tua vida, a vida da tua família? Bom, na Tailândia, foi marcado porque o trabalho deslanchou muito mais. Isso me deu uma sensação de que as coisas estavam acontecendo, sabe, assim, a preocupação minha tinha ficado muito grande pelo processo que eu tinha passado, enfim, desde o começo de dar resultado, e lá na Tailândia as coisas começaram a acontecer. E eu vi que as coisas vão acontecer quando a gente caminha, quando a gente, sabe, com leveza faz e deixa que eu acho que a gente passa boa parte do tempo querendo ensinar para Deus o que deve ser feito, querendo falar para o Espírito como as coisas funcionam. Eu não sou contra estratégias, nada disso, né? Pelo contrário, acho que elas são válidas. Mas o problema é quando a gente joga nas costas das estratégias e dos planos todas as fichas que a gente tem. Então, a minha estadia na Tailândia me marcou pela condução, sabe, do Espírito movendo as coisas. Aí eu pensei assim, é muito mais fácil do que eu imaginava. É só ir e só deixar Deus fazer. E se não acontecer, é porque Deus não tinha planos para aquilo. Então, assim, a minha estadia lá foi marcada por essa direção divina e do Espírito. Assim, essas perguntas, às vezes, eu fico tentado a responder coisas milagrosas, mas eu acho que o maior milagre foi esse, sabe? Eu fico tentado a responder, assim, um livramento que teve, uma coisa que, sabe, assim, que soe como uma coisa que mudou. Mas eu acho que existem milagres que não são percebidos pela gente. A mudança do nosso caráter, a mudança da nossa percepção, o respeito pelas outras pessoas, são transformações que acontecem que são verdadeiros milagres na nossa vida. Sabe? Um verdadeiro milagre. Então eu acho que é isso, eu entender que Deus estava no controle, estava na direção da minha família, estava na direção do trabalho e que as coisas iriam acontecer. Então foi isso o maior, coisa que mais marcou. E aí vocês saíram da Tailândia e ficou lá quanto tempo? Ficamos 3 anos e meio também. 3,5? A junta tem um projeto chamado Os Últimos 17. O que a junta fez? A junta resolveu manejar um pouco do seu efetivo missionário para povos não alcançados e que alguns projetos, né? Nisso eu tive que mudar para o Vietnã. Quando eu conto assim do trabalho da Tailândia, eu quero retomar a minha fala lá do início, que a gente trabalha em parceria, que tinha mais gente envolvida no projeto, que fica parecendo, às vezes quando o missionário conta a história, que ele é meio um Indiana Jones, um cara meio heróico, que abre um trabalho ali. Esse não é verdade. Existem, como a gente faz aqui no Brasil mesmo, sabe? Outras pessoas que estão trabalhando, missionários estavam lá, o trabalho estava bem cuidado, esse pastor que estava lá, missionários se envolveram, estão cuidando do trabalho. Então a minha presença lá
não era assim, não era imprescindível. E quando a gente chega no campo missionário, a gente já chega com essa perspectiva. A gente não monta um trabalho baseado na nossa presença. A gente já entra no trabalho entendendo que a gente deve treinar os locais, que a gente deve ferramentar os locais e que os locais são responsáveis pelo trabalho, porque senão a gente é americano até hoje aqui, né? Os americanos hoje trabalham dessa forma, eles são arrependidos do que eles fizeram no passado. Eles foram super paternalistas com a gente, ficaram muito tempo aqui, enfim. E eles entendem hoje que o ideal é que você treine o povo local e que o local brilhe. Então, quem vai estar lá na frente é o pastor local. Eu vou falar, olha, estou aqui para te ajudar, o que você está precisando? O que pode acontecer? Não é, sabe, ser um popstar do evangelho em uma terra porque eu sou estrangeiro e tal. Então a gente mudou para trabalhar nesses últimos 17. Nesse projeto que são 17 povos não alcançados dentro lá desse país. Então a gente tinha um mapa lá e a gente se reunia e a intenção era entrar nesses 17 povos. Eu sempre vejo nos posts do Instagram a seguinte frase: Jesus está voltando. Sempre que quando tem uma guerra, alguma coisa assim, o povo escreve: Jesus está voltando. Eu não sei no que se baseia essa frase, porque Mateus fala que quando tiver rumores de guerras, terremotos, isso é indícios, né? Que isso ainda não é o fim, mas são indícios e tal. Mas tem um versículo que é bem claro quando fala sobre a volta de Jesus. Mateus 24:14. E quando esse evangelho do reino for pregado em todos os povos, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, quando é que é o fim? É quando o evangelho for pregado em todos os povos. E de quem que é essa tarefa? É nossa. Então a gente fica querendo dar uma roupagem apocalíptica, sabe, para o negócio, enquanto a gente tem uma tarefa e uma missão a ser cumprida. Essa missão vai completar agora em 2033, 2000 anos. E aí tá aí a igreja rodando em círculo aí, preocupado com o mármore do templo, preocupado com os granitos, preocupado com aparelhagem de som de $100 mil. Não sou nada contra isso, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a nossa tarefa principal não é essa. A nossa tarefa principal não é montar tenda. Vamos ficar aqui, que vamos montar tenda, Senhor, porque o Senhor está aqui. Desce e vai viver, porque se vocês me amam, vocês devem fazer aquilo que eu pedi para que vocês fizessem. Então a ideia é essa, de que nós temos que cumprir esse negócio, nós temos que fazer esse negócio. Se a gente resolvesse mesmo abraçar isso aí, a Igreja Mundial, enviasse missionário para tudo quanto é canto, em todos os lugares aí, rápido, né, a gente iria ver a volta de Jesus. Agora é muito mais fácil escrever no post Jesus está voltando e ficar sentado e não desenvolver nada, e não fazer nada, e não se mover em relação a isso. Eu não estou dizendo que ninguém não faça nada. Inclusive, eu acho que a Igreja Batista brasileira é uma igreja muito responsável, se pensando em missões. Se a gente pudesse comparar com outras denominações, outros segmentos, né? A gente tem uma visão missionária e um DNA missionário no nosso coração que pouca gente tem. Isso é louvável. Lógico que a gente pode fazer mais, a gente pode ser melhor no que a gente faz, mas eu acho que tem feito muito também. Muito bem. E aí vocês saíram de lá da Tailândia e aí foram direto já para o Vietnã? Sim. Eu nem gosto de ficar falando muito esse nome, porque é coisas que ainda que são desenvolvidas e tal. Mas, bom, a gente foi nessa intenção, né, de continuar. E aí os meus filhos entraram em período universitário. A gente ficou pouco tempo lá. A gente ficou um ano e meio. Os meus filhos entraram em período universitário, quase os 3 simultaneamente. E aí a gente teve que voltar pro Brasil, porque hoje a gente teve que decidir. A gente sentou, eu e minha esposa, ou a gente mandava eles de volta, ou a gente voltava com eles. E Weber, é o seguinte: a volta do campo, ela é mais pesada do que a ida. Ela é mais pesada, porque você vive tanto tempo fora, ainda mais
pela proposta do nosso trabalho, aquilo que a gente faz, a gente se doa, entendeu? Eu não fui lá para ganhar dinheiro para ser um treinador de futebol, fui lá para amar o povo, fui lá para comer junto com o povo, para sentar junto com o povo, para comprar as brigas e as dores do povo. Por isso Jesus ficava tão chateado quando quando os judeus, quando o povo da religião, quando os fariseus iam contra os samaritanos. Ele ficava extremamente chateado quando ele era acusado de sentar com pecadores, porque ele estava amando, ele estava cumprindo o papel que Deus designou para ele. Então, quando a gente vai nessa perspectiva de amar o povo. Quando você volta, você tem a sensação de que você deixou muita coisa para trás. Uma parte de você ficou lá. E aí você vem para cá e aí o choque é muito grande. A gente chama de choque cultural reverso, né? E a gente pensou nisso, falou assim, nós vamos mandar esses meninos, eles são acostumados aqui na Ásia, uma cultura completamente diferente, vai pro Brasil. Você tem meninada aí, na adolescência aí, né? Não só nas camadas mais socialmente, que não tem tanto recurso assim, mas até entre classe média alta, um grande número de uso e abuso de drogas, enfim, e de um comportamento muito rebelde, né? Rebelde, fora lá na Ásia, a maturidade ela é mais tardia, sabe? Você vê uma criança aí até 14, 15 anos, tem uma passagem, mas você vê uma coisa mais singela. Não é criança, algumas já estão desenvolvendo algumas coisas, mas é mais singelo, sabe? Os meus filhos tinham essa singeleza, e a gente ficou com um pouco de receio de expor eles de uma forma tão abrupta assim ao retorno à nossa cultura. E aí a gente resolveu voltar com eles, né, pensando naquela ideia de que a família é mais importante do que o ministério, mas agora a gente está retornando. A gente retorna para o campo agora. A gente, talvez no meio do ano ou no final do ano, a gente já está de volta também para a Ásia. Sim. Só eu e a esposa, né? Sim, então vocês vão retornar para a Ásia mesmo? Sim. Ok, muito bem. E os meninos, o que é que eles dizem? O que é que eles falam em relação a isso, a essa semente que foi plantada, essa semente missionária que foi plantada aí no coração deles? O que é que eles dizem? Você acha que algum deles deve também tomar essa decisão ou não? Tá ainda... Eu nunca propus e nunca também despropus, se é que existe essa palavra. Eu nunca exigi, mas nunca também deixei de exigir, e eles sempre caminharam comigo. De uma coisa eu tenho certeza: os três são extremamente humanos nas suas relações, sabe? Você percebe pelas profissões. Então, psicologia, sabe, nutrição. E meu filho Gabriel, por exemplo, você conversa com ele, o Gabriel tem 22 anos de idade, fala: Gabriel, e aí, sua profissão é muito boa, hein? Você vai começar a ir clinicar, isso, tá? O psicólogo não ganha menos de R$200 a sessão. Eu tive essa conversa com ele anteontem. Falei: um psicólogo não ganha menos de R$200 a sessão aí. Ele falou: como assim, papai? Eu não vou cobrar R$200 a sessão, não. Eu acho isso um absurdo. Como que a gente vai oportunizar, por exemplo, as pessoas que não têm recurso de ter um atendimento psicológico? Então, assim, você já vê a cabeça dele por esse comportamento. Não está atrás de dinheiro. Ele está atrás de ser uma pessoa, de ser pessoa na vida de outras pessoas. Isso, para mim, já é o meu salário, já pagou meu coração de pai. Eles estão sendo quem Deus gostaria que eles fossem aqui, onde eles estão fazendo. Se mais para frente eles tiverem, de repente, se envolver com um campo missionário lá ou aqui ou em qualquer lugar, para mim, mas eu já vejo os meus filhos com espírito caminhando, sabe, nas responsabilidades. Isso aí para mim já é muito bem.
E aqui no Brasil hoje vocês estão fazendo o quê? Estudando novas estratégias e tal para poder estar de volta no campo? Qual que é o que vocês estão... As duas coisas. A minha esposa terminou o curso de letras em língua inglesa agora. Eu estou... então eu tenho teologia, tenho educação física, estou terminando psicanálise também. E eu sou mobilizador da junta aqui em Goiás, no DF e em Tocantins. Então eu viajo às igrejas, mas eu viajo para mais lugares, né? Então eu fico viajando. A junta me usa muito para atender as igrejas em outros estados, em congressos. Então é isso. Eu sou missionário da junta, eu trabalho para a junta, mobilizo durante esse tempo. Maravilha. E assim, a perspectiva de vocês para quando estiverem de volta na Ásia é mais ou menos a mesma coisa que vocês fizeram no passado ou não? Tem algum plano diferente no tocante a até mesmo plantação de igrejas? Se vocês dois vão de repente começar tudo de uma forma do zero, vamos falar assim, ou se vocês vão ser agregados de uma outra, né, de repente já de alguma equipe que já está por lá. O que vocês têm planejado em relação a isso? Então, a minha volta foi definida agora, recentemente, na Assembleia, né, da Convenção, numa reunião que eu tive. Então, assim, tá tudo muito, muito novo ainda. Sim. Acho que algumas coisas estão na mesa, a gente vai conversar, então a gente não tem uma ideia. O que é com plantação de igrejas, certeza, porque é a tônica da junta. Então todo mundo que vai para plantação de igrejas, depende do projeto que você desenvolva, né? Mas a gente está orando, está ainda, enfim, levantando recurso, sem atropelar. Uma coisa boa que a gente ganha com a maturidade, né? Quando ganha, é saber descansar um pouco mais e não ter tanta urgência para resoluções. Que Deus tiver para mim, tá tranquilo. Eu não tô aflito ou ansioso, não. Tô esperando. Então as coisas estão na mesa e nós estamos aguardando. Sim. Se você quiser responder, você responde, fica à vontade, tá? A pergunta que eu quero te fazer vocês já definiram os lugares para onde vão? Então, há alguns lugares, mas a gente não pode falar porque a gente não tem certeza ainda. E aí se cria expectativas também, né? As pessoas me perguntam muito. Essa pergunta que você fez, ela é muito recorrente. É a primeira coisa que as pessoas perguntam, mas é porque pode ser que seja um lugar que eu não possa falar. Tem muito lugar, por exemplo, a gente tem missionários em alguns lugares que às vezes a gente fala assim, sul da Ásia. Às vezes não é nem totalmente no sul, sabe? Porque não é bom. Olha, e a gente pensa que não, fala assim, não, nunca acontece, mas já aconteceu algumas vezes, de ficar sabendo de não é bom pagar para ver, né? Eu acho que essa é a realidade. Não é sabendo que tem a experiência, então não é bom pagar para ver. Muito bem. Bom, são 11h02. Meu Deus, o tempo foi embora. Missionário, assim, pra gente encerrar então aqui o nosso bate-papo, eu vou te deixar à vontade para o que você diria ao povo que nos ouve nesta manhã, né? Nós temos aqui uma audiência nesse momento muito grande e em todo o Brasil e fora do Brasil também. O que você diria ao pessoal que está aqui, né? Nós temos inclusive pessoas que têm talvez latejando nos seus corações aí o chamado missionário, mas tem o temor, né? Não tem talvez essa ousadia que vocês tiveram de pegar os meninos tudo pequenininho e partir para um outro país, uma outra cultura e por aí vai, né? E às vezes a pessoa tem medo de ir até no outro estado, né? De evangelizar, de fazer um trabalho de missões até no outro estado, né? Essa é uma dos tópicos que eu queria que você abordasse na tua fala.
E também o que você diria no contexto geral à igreja nesse momento, né? Que de repente está aqui, porque assim, às vezes a pessoa fala, mas a missão, eu tenho que ter o chamado missionário, mas não, eu posso bancar, por exemplo, né? Às vezes eu posso, se eu pensar bem, eu posso ser aquele missionário patrocinador, não sei se seria esse o termo correto, mas né, que pudesse enviar, né, aquele cara que está ali ajudando para manter um missionário, que a gente sabe que tudo isso é custo, para ganhar uma alma lá do outro lado até em outro estado é custo, quer ver em outro país, né? Então eu queria que você ficasse à vontade para você fazer aí dentro dessa tua fala final abordar esses assuntos aí. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus, serão as minhas testemunhas. Acho que o primeiro passo é ser. Nós temos que ser. Todas as vezes que a gente se preocupa, é porque a gente tenta tomar as rédeas de alguma forma. Mas quando a gente entende que o Espírito nos conduz, a gente não está preocupado exatamente no que vai acontecer. Mas a gente está preocupado em quem nós somos, e nós somos testemunhas. Então não existe, eu não vou ser testemunha, todos são. Se você se encontrou com Jesus, e se você recebeu o Espírito de Deus, você então vocês serão. Quando vocês receberem, vocês serão. Então nós somos testemunhas. Para quê? Para ir em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então seja e vá. Sabe? Não tente convencer Deus de que você é. Seja. Quando Pedro corta a orelha do filho do sumo sacerdote lá, Pedro coloca a orelha no lugar e fala para Jesus coloca a orelha no lugar e fala para Pedro, parece que você não entendeu as coisas. E no final, Pedro, tu me ama, sim, Senhor, eu te amo. Pedro me ama, sim, Senhor. Então, Pedro, se você me ama, vai e apacenta as minhas ovelhas, vai e ama. Se você entendeu o que eu te ensinei, não precisa ficar tentando cortar a orelha de ninguém, não precisa ficar tentando me convencer, que esse negócio não me compra. Não é isso. Ame as pessoas. Seja o que você tiver que ser. Eu quero que a igreja brasileira seja conhecida como esse povo amável e que produz a imagem de Jesus na sua jornada. A minha oração é que cada crente, é que cada irmão, é que cada igreja seja conhecida no seu bairro, na sua cidade, pelo lugar de alívio, de consolo, do oprimido, do desesperado, do desesperançoso. Nós temos que ser. Se a igreja for quem ela deve ser, se nós formos quem nós devemos ser, nós seremos prósperos. Isso é prosperidade. As pessoas que vão querer estar do nosso lado, vão querer estar perto de nós, vão buscar a igreja para soluções do seu cotidiano. Então, eu acho que é isso. Se eu pudesse, né, dar um conselho, o conselho é esse, para mim, para você que está me escutando, e para a nossa amada igreja, que nós devemos ser aquilo que Jesus foi em todos os momentos da nossa vida. E o Espírito de Deus vai arcar com o resto, vai fazer o resto, vai nos direcionar no resto, e vai haver paz e na nossa caminhada e na nossa jornada. Então, eu acho que o conselho é esse, e a minha oração é que eu consiga fazer isso em todos os momentos da minha caminhada, porque volta e meia nós somos furtados pela nossa própria consciência, o nosso próprio ser, da nossa jornada, da nossa trajetória, da nossa missão. Da minha oração é que Deus me mantenha nesse caminho aí, que está de pé, cuidado que não caia. Maravilha. Bom, são 11h07, a gente conversou então com o nosso querido missionário Jorge Siqueira, da Junta de Missões Mundiais, né, fazendo parte aí dessa campanha que começamos aqui no Brasil, né, a Junta de Missões Mundiais, que tem, claro, desde muito tempo se preocupado, né, justamente com isso, por estar
evangelizando os povos e o Jorge aí com a experiência dos povos não alcançados, né? E então assim, desde já também queremos que você apresente, esteja intercedendo, né, pela vida da família Siqueira, né? O Jorge e a esposa que estarão ainda esse ano, se Deus permitir, eles estarão indo para um desses países aí, provavelmente na Ásia, né? Então que o Papai do Céu possa estar dando a eles estratégia, graça, enfim, anote o nome do Jorge Siqueira, né? E da família Siqueira, para que Deus continue usando-os aí com autoridade e poder onde eles estiverem. Ô Jorge, obrigado, querido, pela tua participação, obrigado por ter nos atendido, obrigado por esse tempo de aprendizado aqui com você, e se Deus permitir também, que gostaríamos de vê-lo mais uma vez por aqui, né? Talvez contando-nos aí o que Deus está fazendo através da tua vida, através da vida da tua esposa, né? Muito em breve aí em outros países também, tá bom? Que Deus te abençoe, abraço aí na tua família e sucesso, né? Vamos desejar assim, nessa tua nova empreitada para esse novo tempo que está chegando aí, em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço para todos os amigos e companheiros aí, missionários e irmãos da Juntas Missões Nacionais. Que Deus abençoe vocês grandiosamente, em nome de Jesus. Valeu então, meu irmão, até a próxima então, valeu, um abraço. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.